Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós teremos mais uma aula para a segunda série do ensino médio, uma aula de termoquímica. Nessa aula, nós vamos entender quais são os conceitos de termoquímica e vamos entender também como que ela está presente no nosso dia a dia. Então vamos lá. O que é a termoquímica? A termoquímica é a área da química que vai estudar as trocas de calor envolvidas em reações ou transformações químicas, envolvidas também em mudanças de estado físico. Nós temos na primeira imagem um fogo. Fogo é sinal de combustão, é sinal de queima, e as queimas liberam calor. Temos ali um gelo derretendo, que nós vamos ver lá na frente que não é derretimento a palavra correta, mas o fato do gelo estar derretendo nos mostra que ele está absorvendo o calor. Então, para essas duas reações acontecerem, há uma troca de calor, há uma troca de energia. E essa troca de energia ela é estudada pela termoquímica. A termoquímica tem duas reações. As reações que são chamadas de endotérmicas e as reações que são chamadas de exotérmicas. Então, toda reação que ocorre e absorve calor é chamada de uma reação endotérmica. Então, entenda bem, endo quer dizer para dentro. Então, se uma reação é endotérmica, ela absorveu o calor para poder acontecer. Se uma reação ela é exotérmica, ela aconteceu e liberou o calor. Lembre-se que exo significa saída. Agora veja bem, nós temos que definir o meio. Se essa reação química ela absorve calor do meio, ela é uma reação endotérmica, ela retirou o calor do meio. Porém, se essa reação ela libera calor para o meio, ela é uma reação exotérmica. Endotérmica é uma reação que absorve calor. Exotérmica é uma reação que libera calor. Esses dois conceitos, eles serão fundamentais para o decorrer dessa nossa aula e para as aulas futuras. Então vamos à frente. Alguns processos exotérmicos e alguns processos endotérmicos. Veja bem, queima de uma vela. A queima de uma vela é combustão. Então combustão é um processo exotérmico. Combustão de álcools, derivados do petróleo, gasolina, óleo diesel. Então, queima de combustíveis é um processo exotérmico. Queima do propano. Pessoal, veja bem, olha só, o propano aqui, ele é o nosso gás de cozinha, né? Ele é o nosso GLP. Então, quando estamos queimando o propano em casa, nós estamos liberando calor. E esse calor ele vai ser absorvido pela panela que vai preparar o nosso alimento. Liquefação ou condensação da água. Então, a água se liquefaz porque libera calor. Alguns processos endotérmicos, processos que ocorrem através da absorção de calor. Veja bem, a ebulição da água. Por que a água ferve? Porque ela absorve calor. Ela absorve calor de onde? O calor liberado aqui, ó, pela queima do propano, pela queima do gás de cozinha. Fusão da água. Então lembra daquele gelo lá no início derretendo? Ali o gelo estava sendo fundido, estava acontecendo uma fusão. Então a fusão da água também é um processo endotérmico. O gelo derrete porque absorve calor. O processo de fotossíntese também é um processo endotérmico, né? A absorção da luz solar, nós vamos falar isso lá na frente. Bolsa de gelo instantâneo também é um processo endotérmico, ela retira o calor do seu corpo. Então, certos os conceitos de processos exotérmicos e endotérmicos, vamos à frente. Dentro de uma mudança de estado físico, esse conceito nós vemos bem, que é quando o sólido vira líquido, o líquido vira gasoso, o gasoso vira líquido e o líquido vira sólido. Aí nós temos dois processos, né? Nós temos uma reação direta, que é aquela reação que nós chamamos de reação endotérmica. Perceba que aí tem aumento de temperatura, ou seja, o sólido só está virando líquido porque ele está absorvendo o calor. Então, nesse momento, está acontecendo a reação endotérmica. A água só está evaporando porque ela está absorvendo o calor. Então, nesse momento, nós também temos uma reação endotérmica. As reações inversas, que são com essa setinha voltando, onde está escrito diminuição de temperatura, elas acontecem porque as substâncias elas liberam calor e mudam de estado. Por exemplo, ao acordar pela manhã, nós percebemos que sempre há uma formação de uma neblina. O que aconteceu? As moléculas de água que estavam no estado gasoso perderam calor e mudaram para o estado líquido. Então isso aconteceu porque houve uma reação exotérmica. Quando você pega um copo com água
e coloca esse copo com água no seu congelador, você vai perceber que ele vai solidificar, que ele vai virar gelo. Mas por que isso aconteceu? Porque o seu copinho com água perdeu calor para o liquidificador. Então a reação que aconteceu no seu copinho com água foi uma reação exotérmica. Então nos estados físicos nós definimos da seguinte maneira: se a reação é direta, ela é uma reação endotérmica, ela absorve calor e ocorre. Se a reação ela é inversa, ela é uma reação exotérmica, ela ocorre e libera calor. Vamos lá. Temos aí a entalpia. O que é a entalpia, professor? Entalpia, pessoal, é a quantidade de energia trocada em uma reação química. Então nós podemos medir a quantidade de calor envolvido num processo químico. Mas cada processo químico tem uma quantidade de calor diferente. Por isso, nós usamos a variação de entalpia, que é o ΔH. O que é essa variação de entalpia? Ela é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Vocês podem ver também que essa variação de entalpia pode aparecer da seguinte maneira. Variação de entalpia, que é o ΔH, pode aparecer como a entalpia final menos a entalpia inicial. Essa variação de entalpia vai definir para a gente se nós estamos falando de uma reação endotérmica ou de uma reação exotérmica. Olha só que interessante, se essa variação de entalpia for menor que zero, se essa quantidade de calor envolvida em um processo químico for negativo, nós teremos uma reação exotérmica, onde há liberação de calor. Se essa variação de entalpia for maior que zero, for uma entalpia positiva, nós teremos uma reação endotérmica, onde há absorção de calor. Então vamos lá, vamos recapitular. Percebam que isso é muito importante. Quem define para a gente se a reação é endo ou exo? A variação de entalpia, que nas próximas aulas nós vamos calcular. Se essa variação de entalpia for menor que zero, a sua reação será exotérmica, ou seja, ela vai liberar calor. Se essa variação de entalpia for menor que zero, a sua reação ela é exotérmica, libera calor. Se ela for maior que zero, a sua reação é endotérmica e ela absorve calor. Vamos lá. No gráfico, nós temos o seguinte. O gráfico de reação endotérmica e exotérmica, ele sempre vai aparecer dessa maneira para vocês. Percebam o seguinte. Esse gráfico, esse primeiro gráfico onde está escrito exotérmico, ele tem reagente lá em cima e produto aqui embaixo. Isso significa dizer que a energia do reagente ela é maior que a energia do produto. Logo, a variação de entalpia vai ser menor que zero. Daí, nós teremos uma reação exotérmica. No gráfico seguinte, nós temos o seguinte, reagente embaixo e produto em cima. Isso significa dizer que a energia do produto ela é maior que a energia do reagente. Logo, nós teremos uma reação endotérmica. Aqui, pessoal, nós temos uma informação muito importante. Todas as vezes que vocês estiverem diante de um gráfico desse estilo, se a setinha deste gráfico estiver para baixo, isso significa dizer que a sua reação está liberando calor. Logo, ela sempre será uma reação exotérmica. Se a setinha deste gráfico, perceba no gráfico seguinte, se essa setinha estiver para cima, a sua reação sempre será uma reação endotérmica, porque está dizendo que ela absorveu o calor. Nestes gráficos, nós temos outras informações bem importantes. Olha ali a reaçãozinha A formando B mais calor. Isso significa dizer que o calor está no produto. Logo, este calor ele foi formado, ele foi liberado. Portanto, sua reação ela é exotérmica. Na outra reação, eu tenho A mais calor formando B. Isso significa dizer que para o A produzir B, ele necessitou de calor. Então, ele absorveu o calor. Logo, a nossa reação ela é uma reação endotérmica. Então, veja bem, exotérmica, o ΔH menor que zero, e endotérmica, o ΔH maior que zero. Alguns exemplos. Eu tenho 4 reações, A, B, C e D, e nós só vamos definir quais reações são endo e exo. Então, rapidamente aí, um segundinho, pense. Olha só, o ΔH da primeira reação é menos 565,6 kJ. O ΔH da segunda reação é menos 1.462,6 kJ. O ΔH da terceira reação é mais 426,9 kJ. E o ΔH da quarta reação é mais 490,8 kJ.
Isso, pessoal, significa dizer que as reações A e B são exotérmicas, porque a variação de entalpia é negativa, logo essas reações ocorrem e liberam calor, e a reação C e D é uma reação endotérmica, porque a variação de entalpia é positiva, logo essas reações absorvem calor e ocorrem. Vamos lá então? Toda combustão é exotérmica. Então, pessoal, toda vez que vocês ouvirem falar em reação de combustão, vocês estarão diante de uma reação exotérmica. Resumidamente, toda queima libera calor. Queimou alguma coisa, vai liberar calor. Combustão é queima. Toda reação de decomposição é uma reação endotérmica. Lá no primeiro ano, vocês viram a classificação de reações, né? Vocês viram que lá existia uma reação chamada de reação de decomposição. Então, essa reação de decomposição, ela recebia um outro nome, né? Ela era chamada de pirólise. E o que é a pirólise? A pirólise é a quebra de alguma coisa por causa do calor. Então, se você está diante de uma reação de pirólise, significa dizer que esta reação absorveu calor e se quebrou. Então, toda decomposição é uma reação endotérmica, é uma reação que absorve calor. Logo, terá o ΔH positivo, a variação de entalpia maior que zero. Toda reação de combustão é obrigatoriamente uma reação mesotérmica, tem que liberar calor. Logo, terá variação de entalpia negativa, considerando então uma reação exotérmica. Vamos praticar? Diariamente podemos observar que reações químicas e fenômenos físicos implicam em variações de energia. Analise cada um dos seguintes processos sob pressão atmosférica. Vamos ver. A combustão completa do metano. Aqui eu tenho uma palavra muito importante, ó, combustão. O derretimento de um iceberg. Iceberg é gelo. O impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura H. Em relação aos processos analisados, pode-se afirmar que... Então, pessoal, o item 1 está falando para a gente que é uma combustão. Se é combustão, é porque houve uma liberação de calor. Então, veja bem, o metano, quando é queimado, ele vai produzir gás carbônico e água. Mas essa combustão é um processo exotérmico, libera calor. O derretimento de um iceberg. Isso aqui é muito comum ser perguntado para vocês, né? Por exemplo, por que os níveis das águas dos mares e oceanos estão aumentando consideravelmente? Qual é a justificativa para isso? A justificativa é que a temperatura média do planeta vem aumentando, consequentemente, as calotas polares irão receber mais calor, irão absorver este calor, e a consequência disso é que elas irão fundir, elas irão derreter, aumentando então o volume de águas de mares e oceanos. Então, o derretimento aqui, ó, de um iceberg é um processo endotérmico. O gelo derrete porque ele absorve calor. O impacto de um tijolo ao solo ao cair de uma altura H. Bom, se um tijolo cai de uma altura H, no momento desse impacto vai acontecer uma liberação de energia, uma liberação de calor. Isso vocês já devem ter visto em filmes por aí, né? Em vários filmes é muito comum isso acontecer. Alguma coisa cai no chão e há uma liberação de energia sentida por quem está próximo. Então nós temos, letra A, uma combustão, um processo exotérmico, temos um derretimento de um iceberg, um processo endotérmico, e temos também um impacto de um tijolo ao cair ao solo, também temos um processo aí exotérmico. Então nosso gabarito, ele vai ser, só um minutinho, letra B. 1 e 3 são exotérmicos e 2 é endotérmico. Vamos lá, mais uma? Um fenômeno raro no Nordeste chamou a atenção de moradores de Urucuri, no sertão do estado. No final da tarde da última terça-feira de 2014, caiu granizo na localidade por cerca de 10 minutos. Quando o dia amanheceu, foi possível observar vapores. Olha só, muito importante. Foi possível observar vapores sendo formados do granizo depositado no chão. Considerando as informações dessa notícia, o que ocorria com o granizo ao amanhecer? Então, qual tipo de reação ocorre com o granizo quando ele está formando vapor? Granizo é gelo e está formando vapor. Vamos lá um minutinho para vocês pensarem. Então, muito bem, um processo endotérmico. O granizo está absorvendo calor, por isso está mudando de estado. Era um sólido virando gasoso, um processo endotérmico. Então é isso, pessoal.
Muito obrigado por ficarem até aqui. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Lá vocês encontrarão mais materiais a respeito dessas aulas e mais atividades. Até lá, até a próxima. Tchau, tchau.